Pois é, meus amigos, depois de muitos rumores, finalmente a Nintendo anunciou o Nintendo Switch 2. Já tinham vários rumores desde o meio do ano passado, se não me engano, que estavam mandando vários containers com placa NVIDIA bem específica, que eu acho que foi feita especificamente para o Nintendo Switch 2. Eu ouvi falar também que vai ser impresso em 3D. Eu vi só em algum lugar, deve ser algum título do YouTube matéria. E hoje eu quero ver com mais detalhes, porque a Nintendo já não lança mais um console desde o Nintendo Switch. Primeiro, o Nintendo Switch vendeu demais, os números de venda dele são absurdos. A Nintendo nunca ganhou porque ela era necessariamente melhor do que o Xbox, do que um PlayStation, mas ela sempre ganhou porque ela é diferente. Ela sabe que não dá pra competir com esses caras. De um lado você tem a Sony, do outro lado você tem a Microsoft, então fica bem difícil. Foi uma estratégia bem inteligente. Se você não consegue competir diretamente com eles, então não compita. Faça teu jogo. Se você não consegue ganhar no jogo deles, então crie o seu próprio jogo. E a Nintendo faz isso. Ela cria o próprio jogo dela. Ela vai, lança um Wii U, Nintendo DS, que eu até tenho aqui em casa. Nossa senhora, como eu joguei aquilo. E tem uma abordagem completamente diferente. Até com Zelda. E eu não sei como ela não matou ainda a franquia do Mario. De verdade, porque é muito jogo do Mario. E facilmente qualquer outra companhia teria matado de algum modo. Não, a Nintendo consegue se reinventar, fazer um jogo igual, só que diferente. E é muito bizarro isso, né? Eu acho que deve ter melhorado coisas gráficas, mesmo de performance e tal. Talvez a tela. Inclusive o Steam Deck ficou bem parecido, né, com o Nintendo Switch. Pra quem não sabe o que é um Steam Deck, é isso daqui. Com esse daqui você consegue jogar qualquer jogo da Steam. Se eu não me engano, é literalmente qualquer jogo. Não tem que ter otimização, então você consegue jogar jogos bem pesados nele, e o que é bem interessante. Quem faz isso é a dona da Steam, que é a Valve, que fez vários jogos também incríveis, como Portal, Half-Life, Team Fortress. Por mais que agora eles tenham abandonado How to Tie a Tie. Nossa, isso daqui eu não pesquisei, tá? Ele tá no mais pesquisados, Nintendo Switch 2. É isso mesmo, ó. Tô falando que, depois de vários rumores, Nintendo finalmente revela um novo console Switch 2, depois de semanas de vazamentos. Na quinta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, janeiro 16 de 2025, a Nintendo revelou o próximo console, o Nintendo Switch 2, em um primeiro First Look Trailer. Nossa, depois a gente vai ver isso, hein? O Nintendo Switch 2 se assemelha bastante ao seu predecessor, seu anterior, incluindo os controles que saem, mas aumentou o tamanho da tela. Ah, acertei. Verdade, eu não esperava tanto que ela fosse aumentar a tela. A escolha de aumentar a tela é meio perigosa, até porque quanto maior a tela, maior a resolução. E quanto maior a resolução, maior precisa ser o poder de processamento. Quem não tem no Switch, a gente sabe que, né, é extremamente limitado. Por mais que o tamanho exato não tenha sido anunciado, é claramente maior do que o... Nossa, mano, o americano não sabe contar, velho. Meu Deus, da tela 6 por 2 polegadas, tá? Apesar que a gente coloca polegada na TV também, né? Acho que é a única coisa que a gente usa de polegada. Nossa, pior que eu nem sei quanto que seria isso de comparação. Um trailer de revelação ofereceu novos detalhes sobre o sucessor do Switch, mas confirmou grandemente os rumores que foram vazados através de plataformas de games, né? Mas foi amplamente confirmado diversos rumores anteriores, né, que tinham vazado através de plataformas de gaming nos últimos meses. O Switch 2 está previsto para ser lançado em 2025, porém a Nintendo ainda não tem uma data específica nem um preço. Esse preço, meu amigo, com esse dólar patrocinado pela nossa irresponsabilidade fiscal do nosso queridíssimo ministro Haddad, mais os impostos do amor, vai ficar caro, hein? Vai ficar caro. Se pelo menos eles fizessem esse videogame aqui na Zona Franca de Manaus, né? Aí ia ficar melhor, mas não acho difícil. Acho difícil. Previamente vazado e rumores apontam para jogos tipo Mario Kart 9 sendo lançado desde o começo. Lançar junto o console e o Mario Kart 9. O Nintendo Switch original foi lançado em 2017 e vendeu mais de 146 milhões de unidades ao redor do mundo, tornando o segundo maior em vendas, segundo maior videogame vendido da história dos videogames. Eu pensei que fosse falar entre a geração, comparado com, sei lá, o Xbox One, o Xbox Series X, eu nem sei mais qual é que é o último Xbox. Eu sei que o último PlayStation é o PlayStation 5 Pro. Vazamentos e rumores anteriores apontam para jogos como Mario Kart 9, estando na linha de lançamento. O Nintendo Switch original foi lançado em março de 2017 e vendeu mais de 146 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se o segundo console de videogame mais vendido da história. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse anteriormente aos investidores que a empresa havia adiado o lançamento do Switch 2 para garantir que houvesse unidades suficientes disponíveis no lançamento, após os lançamentos dos consoles PlayStation 5 e Xbox Series, que foram prejudicados por
revendedores durante uma escassez global de chips. Com o Nintendo Direct acontecendo em abril, espera-se que o Switch 2 esteja disponível para compra por volta do meio ou final de 2025. Justo, justo. Ele viu o que aconteceu com os amiguinhos dele, aí ele ficou com medo. Nintendo Switch 2. Será que a Nintendo vai me dar strike? Eu espero que não. Não vou nem assistir em tela cheia. Nintendo é famosa por não ajudar muitas pessoas. Safe. Tá, a tela realmente é maior, parece. Isso já tinha no anterior. Nossa, pior que vai ficar tão melhor de jogar. Porque eu não, se eu não me engano, antes era... Você tinha que... Não tenho, né, Nintendo Switch. Eu já joguei, mas o de amigo. E do que eu lembro, você tinha que ficar meio que apertando dentro do controle. Assim vai ficar bem melhor. Nossa, vai ser uma entrada só. Nossa, uma entrada só pros controles. Ela já me péssimo de você, a R$ 47. Ô, louco, eles anunciaram de verdade. Jogue jogos exclusivos de Nintendo Switch 2, assim como os de Nintendo Switch. Os jogos de Nintendo Switch, né? Nintendo Switch 2 joga tanto jogos físicos e digitais, né? Cópias físicas e digitais do Nintendo Switch, ou seja, do anterior, né? É retrocompatível. Certos jogos do Nintendo Switch talvez não sejam suportados ou totalmente compatíveis com o Nintendo Switch 2. Detalhes serão divulgados no site da Nintendo depois. Depois a gente vê isso. Pô, o segundo console mais vendido da história é bizarro, né? Não tinha ideia disso. Eu sabia que tinha vendido bastante, mas não sabia que tinha tanto. Nossa, olha a quantidade de view. É muita coisa. Título original. Nintendo. Primeira hora, 11 mil. Segunda hora, 1 milhão. Olha isso. Meu Deus. Olha essa curva. É absurdo, é absurdo. Nós sabemos que você sabe. Então pegue esse trailer, esse teaser e deixa a gente em paz. Se acostume com esse trailer, porque esse vai ser o background. Esse vai ser o vídeo de fundo para qualquer vídeo da Nintendo nos próximos 7 anos. Essa foi a maior energia de sai daqui, moleque. E eu já vi em um teaser. Ou não, me deixa em paz. Get off my back. Me larga. Vamos ver. O mago dava Jonas? Ele deve ter mais informações. Jonas ou BRKS Edu? Galera, o Nintendo Switch 2 foi finalmente anunciado, oficializado, e o nome é esse mesmo, Nintendo Switch 2. Eu achei que eles fossem mudar o nome, tá? Eu até pausei, nossa, eu pausei bem no comecinho, né? Meus pensamentos sobre o Nintendo Switch 2, finalmente. Exclamação, exclamação, exclamação. Eu nem preciso, né? BRKS Edu, meu amigo. BRKS Edu, BRKS Edu. Nossa senhora. Só cresci vendo esse cara jogar, velho. Galera, o Nintendo Switch 2 foi finalmente anunciado, oficializado, e o nome é esse mesmo, Nintendo Switch 2. E o anúncio não trouxe muita informação, a Nintendo foi bem contida nesse anúncio, foi quase que um teaser e não necessariamente um trailer, como vocês podem ver através do vídeo. Mas esse foi um anúncio extremamente esclarecedor e mostra, pra mim, pelo menos, que a Nintendo tá jogando de maneira muito segura como sucessor do Nintendo Switch, o que é compreensível. O Nintendo Switch é um dos maiores sucessos da indústria de games e tende a, em algum momento, se tornar o console mais vendido de todos os tempos. Mas, vendo esse anúncio, eu fico pensando, eu acho que a última vez que eu vi a Nintendo jogar de uma maneira tão segura foi com o Game Boy Color, sucessor do Game Boy, que basicamente era o Game Boy, só que Color. Nintendo Switch 2 é o Nintendo Switch, só que 2. Se você voltar no tempo, parar pra pensar, do Nintendinho pro Super Nintendo é um console mais poderoso, mas em termos de controle teve uma grande evolução. O controle do Super Nintendo tinha muitos botões a mais em relação ao Nintendinho. Daí pro Nintendo 64, né, a gente tinha o 3D e o analógico no controle. Até o Virtual Boy ali foi um console que tentou ser bem inovador, mas foi um fracasso. E daí para o GameCube o controle era bem diferente e era o primeiro console da Nintendo com leitor de discos. Aí veio o Nintendo... Nossa, eu já joguei um GameCube. Meu Deus do céu, que controle bizarro. Eu não sei se vocês... Eu vou até mostrar. GameCube é um console muito estranho. É muito estranho. Eu ia numa dentista e aí eles tinham esse console. E aí eu ficava jogando. Eu acho que esse console, quando eu jogava lá na dentista, devia ter no mínimo uns 20 anos. Sim, eu acho que fácil uns 10. Olha a profundidade disso daqui. Ó, a posição é bem estranha. Nintendinho. Daí pro Nintendo 64, né, a gente tinha o 3D e o analógico no controle. Até o Virtual Boy ali foi um console que tentou ser bem inovador, mas foi um fracasso. E daí para o GameCube o controle era bem diferente e era o primeiro console da Nintendo com leitor de discos. Aí veio o Nintendo Wii que tinha o Emote. O Wii U tinha o controle diferentão também, né? E daí para o Nintendo Switch a Nintendo inovou com o fato do console ser híbrido, ser um console de mesa, mas também um portátil. E dentre os Game Boys, os portáteis diversos, a gente tem alguma evolução, né? Do Game Boy pro Game Boy. Hoje eu só tenho, olha isso, eu só tenho um Xbox 360. Esse foi meu último console que eu comprei. O resto foi tudo jogando no computador. Eu já joguei demais, assim, só que realmente eu não tenho mais tempo de ficar jogando, infelizmente. Então não dá pra eu pegar um jogo que tenha 40 horas, já fica difícil pra mim zerar. Se o jogo, acho que é assim, com 20 horas, ou se eu fizer um esforço eu consigo. Se eu fizer um esforço, porque senão eu não consigo. Eu vou demorar aí uns 6 meses, fácil pra zerar. Mas a vontade de ter um Steam Deck, eu só teria hoje um Steam Deck e talvez um Nintendo Switch. O Nintendo Switch é uma delicinha, mas o Steam
Steam Deck, nossa, é incrível também. A Nintendo sempre inovando, agora com o Nintendo Switch 2, na minha opinião, deixa de inovar, mas isso é totalmente compreensível, porque a Nintendo, ela quer continuar surfando no sucesso que ela conseguiu através do Switch, o que é Sim. merecido, tanto que o Switch 2 é o console da Nintendo que ela mais demorou pra lançar. Ela demorou um tempão, enrolou o máximo que ela pôde pra passar de uma geração pra outra. E no Switch 2, me agrada o fato do console ser maior. Eu acho legal a alteração do sistema de acoplar os controles no console de maneira magnética, e eu gosto muito que o console tem retrocompatibilidade. Eu considero isso extremamente importante, pagar a diferença e pegar o Switch 2 e seguir jogando a sua biblioteca de jogos. Eu imagino que a Nintendo vai fazer uma transição gradual pra esperar o público migrar pro Switch 2 pra lançar jogos de fato exclusivos de Switch 2. Então eu imagino que no período de transição de consoles, muitos games vão ser multiplataforma, multigeração, né? Vão rodar no Switch 1 e no Switch 2. Não sei se vai ser o caso, por exemplo, desse Mario Kart que foi mostrado. Os jogos já lançados vão ter compatibilidade, mas eu tenho bastante dúvida se o jogo que será lançado será compatível. Acho que é meio o momento de lançamento, ele define a retrocompatibilidade. E aí dali pra frente os jogos eles não vão ser mais compatíveis. No fim da apresentação, já que o Mario Kart é o game que mais vendeu no Nintendo Switch, um dos games. Mas também pode ser por uma questão de hardware, né? Eu não acredito que a Nintendo tenha feito um mega de um avanço em hardware e que tenha colocado uma GTX 5090 Ti H Plus mais quadrado. Eu duvido que seja algum problema de realmente não conseguir rodar. Eu, por exemplo, já quis muito jogar Cyberpunk. Só que aí na hora que eu vi os gráficos, eu olhei e falei: não vai rolar não, não vai rolar. Tamo junto. Eu diria que realmente comprar um console. Eu já quis jogar vários jogos exclusivos de PlayStation, mas aí passa a vontade, velho. Porque, pô, eu tenho que comprar um PlayStation, pelo amor de Deus. Não é o suficiente, assim. Não, acho que nunca vai ter algum jogo que vai ser o suficiente pra eu comprar um console por conta dele. Ah, pelo amor de Deus. Eu compraria um console que roda um Nintendo 3DS pra jogar Zelda Ocarina of Time 3DS, que foi onde eu joguei. Mais vendidos da história, a gente sabe. Também foi no de um amigo, console mais ou menos, né? Porque Nintendo DS, Nintendo 3DS, não sei se posso chamar de console, eu acho que sim. Que joga joguinho, acabou, pelo amor de Deus. Sabe que Mario Kart vende muito, inclusive tem o potencial de fazer uma plataforma vender. Vamos ver se a Nintendo vai querer tornar o Mario Kart novo o jogo exclusivo que vai te fazer comprar o próximo Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch 2. Imagino que o Switch 2 vai ter também um Mario 3D, já que o Mario lançou já faz muito tempo, né? Não imagino que a gente logo de cara vai ter um Zelda sendo lançado, não um Zelda principal, tipo Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, porque o Tears of the Kingdom lançou não há muito tempo. E a gente sabe que esses games da franquia Zelda têm ciclos de desenvolvimento bem longos. Mas enfim, minha impressão do console é: a Nintendo tá jogando de maneira extremamente segura, e isso é compreensível. A retrocompatibilidade me agrada e eu quero muito ver mais informações do console. Mas por hora, lançamento de novos consoles é sempre um período de celebração, e eu tô empolgado pra ver o que a Nintendo vai mostrar, apesar de ter achado bem diferente a Nintendo ter jogado de maneira tão segura. Mas novamente, isso é compreensível. Ela quer manter não só essa posição muito favorável que ela tem no mercado de games, mas ela não quer ficar batendo de frente com Xbox, PlayStation, PC. Ela quer jogar o próprio jogo dela, e errada ela não tá, né? E galera, é isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de baixar de graça o Bilômetro, que é o meu comparador de preços, que também aplica cupons de desconto, e confiram o Debate, que é o meu podcast, link na descrição, tá bom? Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou. Nossa! Olha esse console. Olha isso, meu Deus. Nossa, só quero que o gráfico do próximo Mario 3D seja tão bonito que vai parecer que estamos jogando com o ratinho, perdendo a oportunidade de chamar de Super Nintendo Switch. Seria verdade, hein? Mano, a Nintendo bem que podia fazer um remake do Ocarina e Majoras nos moldes de Zeldas mais recentes. Edu, um detalhe que ainda não vi nenhum outro youtuber comentando sobre o vídeo. É o suposto e confirmado, na minha opinião, um sensor óptico nos Joy-Cons. Aos 1 minuto e 2 do vídeo da Nintendo, dá pra ver claramente o sensor no Joy-Con azul, e mais à frente é mostrado os dois controles deslizando sobre uma superfície. A gente sabe que a Nintendo sempre tenta adicionar alguma coisa nova nos seus consoles que permitam mais interações. Acho que seria legal dar ênfase a isso, pois imagine a gama de possibilidades que abre com dois mouses em um videogame. Tinha muitos botões a mais em relação ao Nintendo. É verdade. Nossa, não tinha... Olha, realmente como se fosse mouse, né? Por que eles fariam isso se não fosse... Pô, deixa eu até ver. Qual foi o comentário do Dudu Corvão? Brabo demais. Nem tinha ouvido falar da galera que tá assistindo. Depois do Corvão lançar a braba, eu acho que é isso. E se você ficou olhando e ficou em dúvida, sim, esse daqui é a Atena, a TT, a Tets, uma gatinha mais fofa e agressiva. E sim, isso daqui, ó, uma cama de gato, tá? Agora vocês entendem. Tamo junto.